Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. E aí, só para aproveitar a sua presença aqui hoje, a gente vai ter aulas a respeito de Jesus ainda, com outros professores. Mas, no seu entendimento, pode ter havido um Jesus, carne e osso, que falou algumas coisas que ficaram registradas na Bíblia? Ou você está mais com os miticistas, de que aquilo ali tudo é uma ficção? Não, primeiro eu vou deixar claro que no campo do Jesus histórico, tem o Jesus, em termos de pesquisa, o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia e o Jesus da Igreja. São coisas completamente diferentes e irredutíveis. Não tem nenhuma relação entre o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia e o Jesus da fé. O Jesus da Igreja não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Cada igreja inventou um Jesus para si e tem que ser assim mesmo, não tem como corrigir. Eu vejo um monte de crente bobinho achando que dá para corrigir Jesus usando os evangelhos. Esse não aprendeu nada, coitado. Tem que começar do zero porque está perdido. A igreja tem mesmo que inventar uma doutrina e vender a doutrina dela. Entender o Novo Testamento, tudo vai depender da abordagem que você vai utilizar. Se é uma abordagem acadêmica, você vai saber que cada escritor, não. Cada texto projeta uma identidade diferente do personagem, porque não foi escrito pelo mesmo. Então você vai ter que usar os recursos exegéticos. E se você não quer fazer leitura exegética, você quer fazer alegoria, leitura contextual da Bíblia, ou seja, o Jesus gay, o Jesus negro, o Jesus índio, é alegoria como a do pastor. Porque você fazer Jesus defender questões que não estão presentes, você está controlando a narrativa. Então, pressupondo que alguém quer história com H maiúsculo, o Jesus da Bíblia é um construto teológico, precisa ser entendido com ferramentas de exegese. Mas o Jesus histórico é uma questão hipotética. Pode ter existido, pode não ter existido. Qualquer um, não interessa quantos diplomas tenha, que bater martelo, ou está querendo falar mais do que pode, ou está confuso. Não tem como decidir dando murro na mesa. Ainda que eu, se tivesse que apostar as minhas fichas todas, eu apostaria na existência do Jesus histórico, eu não posso dizer que existiu, porque isso não é honesto. Eu não sei, ninguém sabe, e quem disser que sabe, mente. Nós não sabemos. Não são conclusivas, né, Oswaldo? Exato. A gente não tem documentos suficientes para, com certeza, afirmar qualquer coisa. Não, né? não tem. Eu tenho 1 milhão de argumentos para justificar que sim, existiu, mas não passa de argumento. Não é que você não pode transformar o argumento em prova laboratorial. É prova retórica. Você pode convencer alguém, mas alguém estar convencido não significa que ele está certo. Vamos ver uma diferença. Pilatos. Pilatos existiu. Nós sabemos que existiu. Foram encontradas uma casa lá justamente lá na faixa de Gaza, com essas placas que você faz um teatro e bota aquela placa aqui, o governador tal inaugurou tal. Então lá está que aquele teatro foi inaugurado sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, tal. Pilatos existiu. Tonteria você dizer que porque Pilatos existiu, o que está escrito de Pilatos no Evangelho é história. Isso é de uma imbecilidade imperdoável. O sujeito que fala isso, eu fico quieto, porque não dá para dialogar com esse sujeito. Porque um sujeito com quem você merece dialogar sabe que você não pode saltar de uma coisa para outra. O personagem ter existido é uma coisa. O que o escritor vai fazer com esse personagem é outro. Provocação. É só você ver o que a gente pode ler sobre Nietzsche no século XX. No século XX, Nietzsche virou um anjo, um libertário, é praticamente Castro Alves, navio negreiro. Quando você vai ver a biografia dele, ele era um antojo, escravagista, elitista, fascista, entojado. Então, o fato do cara ter existido não significa que você vai ler sobre ele, diz alguma coisa sobre ele.
Pilatos existiu, mas o que se diz no Novo Testamento é tudo invenção, é mentira. Mentira. Não é assim, o sujeito se enganou. Não, é mentira. Pilatos nunca lavou a mão, bosta nenhuma. Agora, ele existiu. No caso de Jesus, nós não sabemos. Minha opção, existiu. Mas eu jamais direi publicamente que ele existiu e quem disser que não é burro. Não, quem diz que não e disser assim, eu prefiro achar, eu me convenço de que ele não tem existido. Beleza. Se ele disser, existiu, aí eu vou, não, aí eu recomendo que vocês não percam tempo com quem bater martelo. E você vai encontrar, eu conheço gente dos dois campos que bate martelo. Batendo os dois martelo. Estão errados. Agora, para você entender, para você ter essa preferência de entender que houve um Jesus histórico, na sua avaliação, os indícios, apesar de não serem conclusivos, são um pouco mais favoráveis para um lastro histórico aí. Seria Eu acho que são muito mais favoráveis. Muito mais favoráveis. Muito mais. Para mim não tem comparação. Eu não acho que os argumentos do outro lado sejam sólidos. E vou dizer por quê. No Novo Testamento você tem dois perfis retóricos de Jesus. Ele é pintado como um terrorista. E esse perfil estão tentando no Novo Testamento contornar esse perfil. O autor é obrigado a mencionar que ele é dado como terrorista para contornar. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, quem é que está dizendo que Jesus era um terrorista? A tradição. Quando o escritor vai compor a narrativa, ele é obrigado, contra a vontade dele, de ter que explicar que Jesus não era terrorista. Não, Jesus foi crucificado por Roma. Foi, não, mas Pilatos lavou a mão. Mas aí você vai no texto, o que estava na cruz, Jesus, rei dos judeus. Então, por que Jesus foi morto? Porque pretendeu ser rei dos judeus. Tanto é que ele morreu como um lestai. A outra versão é que ele era um mágico, curador, uma cruza de Gandhi com Madre Teresa de Ávila. O que você pode inventar? Que Jesus é um revolucionário ou que Jesus é um curador como Esculápio? Então, todo mundo que tem assim, um grupo que afirma que Jesus existiu. Tem dois grupos. O grupo do pessoal com quem eu vou, que Jesus era um revolucionário, que se foi transformado num santo, e o grupo do pessoal que quer dizer que Jesus era um santo. Eu acho que isso é meio religioso. Eu acho. Não descartaria a hipótese de que, ao mesmo tempo que ele fosse um revolucionário, ele tenha sido uma espécie de profeta carismático, porque Eliseu é regicida. Eliseu é o maior macumbeiro do Antigo Testamento, usando a macumba aqui no sentido mágico, né? Eliseu é um macumbeiro e é um regicida. Então não há contradição entre o sujeito ser um profeta carismático, e eu não estou dizendo que Jesus fosse um profeta carismático, mas não descartaria a hipótese dele estar metido em tradições dessa natureza. Mas o problema é que a turma quer transformar Jesus num mago e esquecer que ele é um revolucionário. Agora, tudo isso é argumento que no final não dá para um dar um soco na cara do outro, porque a gente está lidando com questões que não têm como ser resolvidas. Agora, se alguém disser assim, não, Oswaldo, Pilatos não existiu, aí eu sei que eu estou lidando com um sujeito que não sabe somar 1 mais 1, porque é prova arqueológica. Então, uma coisa é você ter prova, mas você não pode confundir o Jesus histórico com o Jesus do Evangelho, porque o Jesus do Evangelho não é o Jesus histórico. Alguém pega o Jesus histórico, transforma em outra coisa e é obrigado a entrar em confronto com outras comunidades que têm outra percepção. E não são só essas duas percepções. Tem a percepção gnóstica, havia muita pluralidade a respeito da identidade de Jesus. Com o passar do tempo, uma determinada tradição vai comer as demais, por conta do Império Romano. A hora que o cristianismo virar oficial, todas as outras percepções vão ser perseguidas. Então vai sobrar essa bonitinha, que a gente tornou normativa, mas ela é igual a todas as demais.